porque o líder, pô, tava ganhando de 1-0, eu tava vendo de longe assim na televisão, tava ganhando de 1-0, aí tomou um empate. Mas a verdade, ô Túlio, é que eu acho que o Bruno Lage, ontem a gente falou sobre isso, né? Ele ficou ali numa situação, o que eu faço, velho? Dá pra ganhar as duas competições? Dá. Mas qual tá mais fácil? No meu entendimento, é o Brasileirão. O Brasileirão tá muito mais próximo, apesar de faltarem 18 jogos? 17, 18 jogos, né? Mas é isso. Enfim. É isso. São 18, mas tá mais fácil. Evidente. Na Sul-Americana faltavam 2, 4, 5, né? Os 2 das quartas, os 2 da semi Sendo e que um da final. Sendo que na Sul-Americana basta um jogo ruim pra tudo cair por terra. Pois é. Então, assim, eu entendo o torcedor do Botafogo querer ganhar as duas competições. Mas no momento que é feita a análise de que não dá pra ir com força máxima nas duas, eu acho que o Botafogo faz a escolha correta. Correta. Até porque pode ter quem discorde, não tem problema nenhum discordar. Problema nenhum. Entre Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, o brasileiro é maior que a Sul-Americana. Tem um grande abismo aí É. em importância, André. Pois E assim, é que tem gente que fala, mas a Sul-Americana, aí ela vai dar vaga pra Libertadores, ela dá dinheiro. Não, cara. Se você colocar a Libertadores pra comparar com o brasileiro, aí beleza. Mas a Sul-Americana é um belo prêmio de consolação, tá? É uma competição legal, interessante, eu acho, mas o brasileiro é bem maior que a Sul-Americana. Então o Botafogo tem que priorizar o Brasileirão, pô. E assim, André, eu acho que essa insatisfação do torcedor, ela já veio de um pouquinho ali antes mesmo da bola rolar, quando viu a escalação, né? Já teve torcedor que deu aquela chiada, falou, putz, não sei o quê, vamos com o time alternativo, muitas mudanças. Só que, cara, o Bruno Lage tinha uma decisão a ser tomada, certamente amparada pelo departamento fisiológico, preparação física, etc, 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 do Botafogo, que não dá pra esticar a corda demais nas duas competições. E olha, vamos pensar como foi o jogo? O Botafogo esteve muito perto de vencer, mesmo com seu time bem modificado. O Botafogo só não venceu o jogo porque esse aí que está ilustrando, e certamente houve até a intenção de quem postou essa foto, essa arte dessa maneira, porque se não fosse a falha do Gatito, e o mole ali, o Cuesta é mais um mole, não dá pra chamar de falha do Cuesta, acho que faltou ali uma velocidade maior de reação. Se não fosse esse erro duplo ali, o Botafogo teria vencido o jogo. E talvez o torcedor estivesse feliz da vida pensando, caramba, poupamos e vencemos. Então, assim, eu acho demais crucificar o Bruno Lage dessa vez, porque o técnico ele não controla tudo. Se você olhar para o que foi a partida, o Botafogo mereceu vencer. Deu azar. Teve uma falha individual e aí o Botafogo cedeu o empate. Não fosse por isso, acho que talvez a torcida teria aplaudido falando, caraca, é mesmo, ele tem razão, ó. Enfim, eu acho que, de certa maneira, essa vaia é um tanto quanto oportunista, sabe? O torcedor do Botafogo tem que ter calma, tem que ter paciência. A gente sabe como é o futebol. O Botafogo tem uma grande vantagem no Brasileirão? Tem. Enorme. Enorme. Só que o futebol é um esporte traiçoeiro, cara. Eu tava falando agora do que aconteceu com o Braga ontem. O Braga teve a chance de fazer 3-0, o jogo na Grécia ia ser um amistoso. Tomou o gol, não fez o terceiro, tomou o gol, agora virou... Você entra às vezes numa maré no futebol, que cara, aí você perde uma, perde duas, já começa, sabe, as coisas já começam a ficar esquisitas. Então o Botafogo tem que fazer de tudo, para não dar brecha, para acontecer nada que atrapalhe essa caminhada sólida e muito séria do Botafogo no Brasileirão. Muito séria. E André, outros 2 pontos eu acho que são importantes a gente falar. Eu acho que o Botafogo ainda é o favorito pro confronto, tá? Se ele assim quiser. Eu acho que se o Botafogo for à Argentina com o time titular, ele é favorito pra passar, mesmo decidindo fora de casa. Ponto. O Botafogo é muito mais time. Se for com força máxima, eu acho que vai avançar
apesar desse empate em casa. E a outra parada que é importante a gente analisar é o Bruno Lage confia no elenco dele. Então, assim, eu acho que ele olhou pro jogo e falou, cara, eu não preciso da minha força máxima pra vencer o Defensa e Justiça em casa. E eu acho que ele tava correto, não precisava mesmo. Tanto que quase venceu. Porque, assim, o Botafogo ele tem um elenco muito coeso. São poucas as posições ali que o reserva tá muito atrás do titular. Então, o Botafogo pode não ter o elenco mais estrelado de todos, o mais encorpado, assim, em grandes nomes, mas ele é bastante coeso. Você vê que quem entra, no geral, dá conta do recado. E faltou um pouco de sorte ao Botafogo. Os jogos que estão colados aí, que podem atrapalhar essas quartas de final essa partida de volta, né, das quartas de final da Sula, o Botafogo tem o Bahia entre um jogo e outro, né? É o jogo agora do final de semana. E depois depois da volta é o Flamengo. Aí é o clássico contra o Flamengo no dia 2 de setembro. Esse clássico que vai ser no Newton Santos. Eu tô com você. Ainda dá pro Botafogo, mas fez o certo. Se tiver que escolher entre uma e outra, vai ter que ser o Brasileirão. Galera tá aqui falando, a Sula importa sim, a Sula... Ninguém falou que não importa, mas é menor que o Brasileirão. E tenho dito,